E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados. Hoje a gente vai se aventurar pela história da política social brasileira. Hum, Parece meio chato, né? Mas acreditem, é uma história cheia de reviravoltas, de idas e é vindas. verdade. A gente vai navegar por um monte de livros e artigos acadêmicos, sabe? Para entender como essa área se desenvolveu no Brasil, tipo, desde o comecinho, lá atrás, até os dias de hoje. Isso aí. E se preparem para se surpreender, viu? Porque a trajetória da política social brasileira é uma mistura, digamos, curiosa. É. De um lado, a gente tem ideais de um sistema que, teoricamente, protege todo mundo. Mas, por outro lado, a realidade nem sempre acompanhou essa visão, sabe? É, tipo, a gente tem essa vontade, esse sonho de um país com justiça social para todos, mas na prática a gente esbarra em uns obstáculos que mostram um lado, sei lá, mais conservador. É, É essa dualidade, essa tensão que a gente vai explorar nesse mergulho. exatamente. Mas antes de a gente entrar de cabeça no Brasil, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Para entender como a ideia de política social surgiu lá atrás. Boa. Para entender a história da política social brasileira, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tipo, voltar lá para a sociedade pré-capitalistas, sabe? Sei. Imagina um mundo sem essa força toda do mercado que a gente conhece hoje, né? A responsabilidade social era bem diferente. Em vez de pensar no bem-estar de todo mundo, o foco era manter a ordem social, sabe? E vamos ser sinceros, punir quem não se encaixava nesse sistema. É, tipo, naquela época, ser pobre era quase um crime, né? É, Bem diferente da ideia que a gente tem hoje de um sistema que tenta proteger os mais vulneráveis. totalmente. Mas me fala, como que a gente saiu daquela época para chegar no que a gente tem hoje? Então, aí que entram as protopolíticas sociais, digamos assim. Aham. Eram, tipo, ações pontuais, sabe? Com um toque assistencialista que começam a dar os primeiros passos na direção do que a gente conhece hoje como política social. Um exemplo clássico que todo mundo estuda são as leis dos pobres lá na Inglaterra, as Poor Laws. Ah, sim, as famosas por laws. Mas elas não eram exatamente conhecidas pela generosidade, né? É verdade, as primeiras leis dos pobres, tipo a de 1601, focavam em controlar o movimento dos trabalhadores. Eles não queriam que as pessoas saíssem por aí buscando uma vida melhor, sabe? Que loucura. Então, na verdade, era mais sobre controlar a mão de obra do que realmente ajudar quem estava em situação difícil, né? É por aí. E essa lógica de controle, acredite ou não, continuou em outras leis, tipo a Lei de Domicílio de 1662. Nossa, É interessante ver como essa ideia inicial de controle social meio que moldou e influenciou a forma como as políticas sociais desenvolveram. faz sentido. Mas me diz uma coisa, teve alguma tentativa de romper com essa lógica? De fazer diferente? Teve sim. E um exemplo disso é a Spinham Land Act de 1795. Tá. Essa lei era tipo bem usada para a época, sabe? Hum? Ela garantia um salário mínimo para todo mundo, independente de quanto a pessoa ganhava. Nossa, que interessante. Parece até uma ideia moderna, né? Mas se era tão inovadora, por que não deu certo? Pois é, essa é a grande questão. A Spiegelman Act esbarrou num problemão. O capitalismo estava em ascensão, crescendo com tudo. Uhum. E essa ideia de garantir um salário mínimo para todos ia contra os princípios do livre mercado. Sei. Era como misturar água e óleo, sabe? Não tinha como dar certo. Entendi. E aí, Voltaram atrás. voltaram. Em 1834, a nova lei dos pobres entrou em cena. E digamos que ela deu uns passos para trás, né? A assistência, a ajuda ficou restrita aos albergues, sabe? Só para quem era considerado inválido. Caramba, E quem podia trabalhar era obrigado a fazer trabalhos forçados. que mudança radical. Parece que a nova lei dos pobres meio que consolidou a visão liberal de Estado mínimo, né? Exatamente. Essa visão casava certinho com o capitalismo que estava nascendo, crescendo. O capitalismo precisava de um sistema de salários baseado no livre mercado para acumular capital, para ficar cada vez mais forte. E como essa lógica, essa visão impactou os trabalhadores? Olha, a exploração da mão de obra se tornou um problemão, um problema central. O trabalho, em vez de ser visto como algo que dignifica o ser humano, virou uma mera mercadoria. Virou algo que só visava o lucro, sabe? E aí, meu amigo, essas desigualdades sociais começam a explodir. E é nesse contexto que a questão social entra em cena, né? Exatamente. A questão social é como a gente chama esse conjunto de problemas, de mazelas, que o capitalismo meio que gera. Pobreza, desigualdade, exploração. É como se o próprio sistema criasse as condições para que parte da população sofresse. Entendi. E o Karl Marx, o que ele tem a ver com tudo isso? Ah, Max. O Marx, com a sua crítica ao capitalismo, ele desvendou como esse sistema se baseia na extração da mais-valia, sabe? Ali. A mais-valia é o lucro gerado pelo trabalho que não é pago para os trabalhadores. É exploração, na prática.
O Marx ajudou a gente a entender como a questão social tá no DNA do capitalismo, sabe? Faz parte da lógica do sistema. Faz sentido. E aí a política social surge como uma tentativa de responder a esses problemas, de dar uma solução para essa questão social. Exatamente. Ela surge como um mecanismo, ainda que imperfeito, para tentar diminuir desigualdades, sabe? Para garantir direitos mínimos para a população. E é aí que a gente começa a nossa viagem pela história da política social no Brasil. Legal. E como essa história toda se desenrola por aqui? O Brasil entra no século XX buscando seu lugar no mundo, sabe? Saindo da escravidão, entrando na era industrial. E o país tinha que lidar com uma classe trabalhadora que lutava pelos seus direitos, que queria melhores condições de vida. E como o Brasil lidou com a questão social nesse período? Como ele respondeu a essas demandas da classe trabalhadora? No final do século XIX e início do XX, a influência do liberalismo era grande no Brasil, sabe? As primeiras iniciativas de política social foram tímidas, meio, sabe, fragmentadas. Eram respostas a demandas específicas de alguns grupos de trabalhadores. Então quer dizer que a questão social já estava presente no Brasil, mas o Estado ainda estava engatinhando nas suas respostas, né? Isso. As péssimas condições de trabalho, a exploração, a desigualdade, tudo isso já era evidente. Em 1888, com a abolição da escravidão, surgiu a Caixa dos Socorros, mas só para a burocracia pública. Um passo importante, mas limitado a um grupo específico, né? Sim. E essa tendência de ações pontuais, ela continuou. Continuou, sim. Em 1889, os funcionários da imprensa nacional e os ferroviários conseguiram o direito à pensão e a 15 dias de férias, imagina. Nossa. Em 1891, a gente teve a primeira lei para assistência à infância que regulamentava o trabalho infantil. Parece que o Brasil estava começando a dar seus primeiros passos, né? Mas ainda de forma lenta e fragmentada. Exatamente. E para a gente entender melhor como essa história se desenrola, vamos falar sobre o modelo bismarckiano de seguro social, que influenciou bastante a previdência social brasileira. Legal. No início do século XX, surgiram as caixas de aposentadoria e pensões, as SACAPs, organizadas por categorias profissionais, sabe? Cada profissão tinha a sua própria caixa. Entendi. Então o Brasil estava seguindo um modelo que, apesar de oferecer alguma proteção, ainda reforçava a fragmentação da sociedade, né? É isso aí. A política social brasileira ainda estava muito presa ao liberalismo, que limitava a ação do Estado e a garantia de direitos sociais para todo mundo. E essa herança do liberalismo e da fragmentação marcaria a trajetória da política social brasileira por um bom tempo, né? Com certeza. E para a gente entender melhor como essa história continua, vamos mergulhar no século XX, um período cheio de altos e baixos para a política social no Brasil. É verdade, o século XX, né? Chegou com tudo. Tipo, parece que o mundo apertou o botão de avançar rápido nas mudanças, sabe? Mudanças sociais, políticas, econômicas, tudo acelerado. E no Brasil, a política social também entrou nessa, digamos, montanha-russa. É verdade. E falando em montanha-russa, a década de 1930 é um looping daqueles, né? A Grande Depressão abalou o mundo inteiro e, claro, o Brasil sentiu um impacto. Com certeza. Crise, desemprego, tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. E é nesse cenário, nesse contexto, que o Getúlio Vargas assume o poder, né? Dando início à Era Vargas. Lembra que a gente falou da questão social no final do episódio anterior? Pois é, ela aumenta ainda mais nesse período. Sem dúvida. Getúlio Vargas, né? Figura polêmica, mas inegavelmente importante na história do Brasil. E como ele se posicionou em relação à política social? O que ele fez? O Vargas, né, era um político, digamos, esperto. Ele viu na questão social uma oportunidade. Oportunidade, É a oportunidade de se aproximar da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, modernizar a política social brasileira. Ele queria dar uma cara nova para a política social, sabe? Entendi. E que tipo de medidas ele tomou? O que ele fez na prática? Em 1930, ele criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que era o órgão responsável por cuidar das políticas trabalhistas e previdenciárias, sabe? Sei. Tipo, centralizar tudo. Foi um passo importante para organizar a política social, sabe? Dar uma estrutura para ela. Então a gente pode dizer que a Era Vargas marca o início de uma política social mais, sei lá, estruturada no Brasil. Mais organizada. Exatamente. A partir daí, uma série de leis trabalhistas foram implementadas. Perfeito. Tipo, a regulamentação da jornada de trabalho, o direito a férias remunerada e, veja só, a criação do salário mínimo. Nossa, grandes mudanças. E essas leis, elas tiveram um impacto, digamos, duradouro. Com certeza. Grande parte dessa legislação foi incorporada na Consolidação das Leis do Trabalho. Famosa CLT. Isso, a CLT, em 1943.
E a CLT, né, moldou as relações entre patrões e empregados no Brasil até os dias de hoje. É verdade. A CLT é realmente um marco na história do trabalho no Brasil, né? É. E em relação à Previdência Social, o que mudou na era Vargas? Teve alguma mudança importante? Teve sim. O Vargas unificou as caixas de aposentadoria e pensões, as CEPs, lembra? Lembra? E criou os institutos de aposentadoria e pensões, os DEPs. Era um avanço em relação ao modelo anterior, mas ainda mantinha aquela lógica da fragmentação, sabe? É. Cada categoria profissional tinha seu próprio instituto. Entendi. E a gente não pode esquecer do corporativismo, né? Que marcou a era Vargas. É verdade. Como esse sistema impactou a política social? O corporativismo, né, tinha como objetivo controlar os sindicatos Tá, e as relações entre trabalhadores e patrões. sei. Por um lado, ele limitou a autonomia dos sindicatos e o direito à greve. Por outro lado, a Era Vargas também viu a expansão dos direitos sociais, né, e a intervenção estatal na área social. Então a era Vargas foi um período cheio de contradições, né? Ai. Avanços em relação aos direitos trabalhistas, mas também controle sobre a organização dos trabalhadores. Exatamente, um período complexo, que no fim das contas lançou as bases para a política social que a gente tem hoje. É, faz sentido. E depois da era Vargas, o que aconteceu? Para onde a gente vai agora, na nossa linha do tempo? Em 1974, o Brasil entra em mais um período conturbado, né? A ditadura militar e, acredite ou não, a política social passou por novas transformações durante esse regime. Parece meio contraditório, né? Uma ditadura investindo em política social. Pois é, né? Mais um paradoxo da nossa história. É. O regime militar, apesar de autoritário, expandiu a previdência social e criou novos programas sociais. E qual era a intenção por trás dessas ações? Por que uma ditadura faria isso? A ditadura, né? Ela buscava se legitimar perante a população, mostrar que se importava com o povo. Sei. E, ao mesmo tempo, controlar a classe trabalhadora. Era uma forma de, acalmar os ânimos, sabe? Evitar revoltas. Entendi. E quais foram as principais mudanças na Previdência Social durante a ditadura? Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. O INPS? Unificando os IAPs e ampliando a cobertura previdenciária para mais categorias de trabalhadores. Então o INPS foi um passo importante para centralizar a Previdência Social. Sem dúvida. A partir daí, a Previdência Social no Brasil se tornou um sistema, digamos, universal. Cobrindo trabalhadores urbanos e rurais, todo mundo junto. Que legal! Yeah. E além da Previdência, que outros programas sociais foram criados nesse período? Teve mais alguma coisa? Teve sim. Tivemos o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, ProRural, que oferecia assistência médica e previdenciária para os trabalhadores do campo. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que fornecia merenda escolar para as crianças de baixa renda. Nossa, bacana. Então, apesar do contexto autoritário, a ditadura também investiu na expansão do acesso a serviços básicos para a população, né? Sim, mas é importante lembrar que essa expansão ocorreu em paralelo à repressão política e à violação de direitos humanos, né? Um período sombrio, marcado por essa dualidade. É verdade. E como a política social se transformou com o fim da ditadura? Com o retorno à democracia? O que aconteceu? A redemocratização, que começou na década de 1980, trouxe novas perspectivas para a política social, né? A Constituição de 1978, a famosa Constituição Cidadã, consagrou o conceito de seguridade social, ampliando o acesso aos direitos sociais e estabelecendo princípios como a universalidade, a equidade e a integralidade como pilares da política social. A Constituição de 88 é realmente um marco na história da política social brasileira, né? Quais foram os principais avanços conquistados com a Seguridade Social? O que mudou na prática? Olha, a Seguridade Social unificou a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Tudo num sistema só. Nossa. Ampliando o acesso da população a serviços básicos. Que conquista importante. E como esses princípios da Seguridade Social se traduziram na prática? Como as pessoas sentiram essa mudança? A universalização da saúde com a criação do SUS, No SUS. e a ampliação dos benefícios previdenciários e assistenciais foram alguns dos principais avanços. Esses avanços representaram uma mudança, digamos, profunda no modelo de proteção social no Brasil. Com certeza. A Constituição de 88 representou um passo crucial na construção de um sistema de proteção social mais justo. Mais abrangente? Mais abrangentes. Mas imagino que a implementação da Seguridade Social não tenha sido fácil, né?
Imagina que surgiram vários desafios no caminho. Diversos obstáculos surgiram. Tipo- A falta de recursos, É. a resistência de setores conservadores É. e a complexidade de gerir um sistema tão amplo e diversificado, né? E é um sistema que tenta abarcar tanta coisa, né? É, E esses desafios, eles impactaram a efetivação da Seguridade Social. Atrapalharam de alguma forma. sim, a Seguridade Social, apesar de todos os avanços, ainda enfrenta dificuldades para garantir o acesso universal a serviços de qualidade, sabe? É uma luta constante. A gente viu bastante coisa, né? Uma longa jornada pela história da política social no Brasil. É verdade. Vimos como as coisas mudaram desde lá do comecinho, com as primeiras ideias lá na Inglaterra, até a criação da Seguridade Social aqui. Uma história de lutas, de conquistas, de altos e baixos, mas que mostra essa busca constante por um sistema mais justo. Com certeza. Uma busca que continua até hoje, né? E agora a gente vai entrar nos anos 90 e entender como o Brasil lidou com as mudanças que estavam acontecendo no mundo todo. Tipo, uma nova onda de pensamento que influenciou tudo, inclusive a política social, o neoliberalismo. Os anos 90, né? Época de internet de escada, Tamagotchi e neoliberalismo. Essa onda chegou com tudo mesmo. E o Brasil, como sempre, teve que se adaptar, né? Me explica uma coisa. O que o neoliberalismo defendia? Qual era a ideia principal? Basicamente, a ideia era Estado mínimo, sabe? Menos intervenção na economia e mais espaço para o mercado. E essa lógica, claro, influenciou a política social também. Então, o neoliberalismo impactou a forma como o Brasil lidava com a pobreza, a saúde e a previdência. Mudou tudo. Sim, mudou bastante coisa. Vários países, incluindo o Brasil, começaram a reformular seus sistemas de proteção social inspirados por essa nova lógica. E quais eram os argumentos para justificar essas mudanças? Por que mudar tudo? A crise fiscal do Estado era um dos principais pontos. A ideia era que o Estado gastava muito com programas sociais e que isso prejudicava a economia. A solução: cortar gastos, privatizar empresas estatais e focar os recursos nos mais pobres. Sei. E na prática, o que mudou na política social brasileira com essa onda neoliberal? O que aconteceu de fato? Tivemos várias mudanças, critérios mais rigorosos para receber benefícios previdenciários, descentralização da gestão da saúde e assistência social e maior participação do setor privado na oferta de serviços. Entendi. E essas reformas geraram bastante debate, né? Teve gente que gostou, gente que não gostou. Quais eram as principais críticas? Muita gente argumentava que as reformas estavam precarizando serviços públicos, aumentando a desigualdade social e diminuindo os direitos conquistados ao longo da história. Então seria um retrocesso em relação aos avanços da Constituição de 88. Tipo, voltar para trás. Em alguns aspectos, sim. A lógica neoliberal meio que se chocava com os princípios da Seguridade Social, sabe? Tipo, a universalidade, a integralidade e equidade. Era como tentar encaixar peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. E como o Brasil tentou conciliar essas ideias? Tipo, como juntar o neoliberalismo com a Seguridade Social? Deu certo. Surgiram novos programas sociais, como o Bolsa Família, que combinava transferência de renda com condicionalidade. Condicionalidades. Tipo, para receber o benefício, as famílias tinham que cumprir certas exigências, sabe? Como manter as crianças na escola e levá-las ao médico. Ah, entendi. O Bolsa Família foi um programa polêmico, né? Teve gente que defendeu, gente que criticou. Foi um programa que gerou muito debate. Ele teve um impacto positivo na redução da pobreza extrema, mas também gerou debates sobre a sua eficácia a longo prazo e sobre a dependência das famílias em relação ao benefício. É um programa com pontos positivos e negativos. E pensando no presente, né? Quais são os desafios para a política social no Brasil hoje que a gente precisa enfrentar? O Brasil ainda enfrenta problemas históricos, né? Desigualdade social, pobreza, desemprego, serviços públicos precários e novos desafios surgem a cada dia. Envelhecimento da população, mudanças no mercado do trabalho, crise ambiental. É como se a gente estivesse sempre correndo para tentar alcançar as demandas da sociedade, sabe? Nossa, muita coisa. E como a gente pode enfrentar tantos desafios? O que a gente pode fazer? Fortalecer a seguridade social, garantir recursos para as políticas sociais, investir na qualidade dos serviços públicos e principalmente promover a participação da sociedade nas decisões, sabe? Afinal, a política social é a responsabilidade de todos nós. É verdade. A gente precisa se envolver, participar, cobrar dos nossos governantes. E para a gente finalizar nosso mergulho, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? O que eles podem levar desse papo todo? A história da política social no Brasil é uma história de lutas e conquistas, mas também de desafios que persistem. Conhecer essa trajetória é fundamental para entendermos a realidade do país e para lutarmos por um futuro mais justo, mais igualitário. É isso aí. Política social não é um bicho de 7 cabeças. Não é um tema distante da nossa realidade. É algo que nos afeta diretamente, no dia a dia. Entender o passado nos ajuda a construir um futuro melhor para todos. E por hoje, encerramos nosso mergulho na história da política social brasileira. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo e que continuem explorando com a gente os mistérios do mundo aqui no The Deep Dive.
Até a próxima.